esmurro o meu corpo, observa o termo, e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. O que é interessante você ver nesse texto, que o apóstolo Paulo fala que é possível você pregar de forma reprovada. Segundo, a maneira de você pregar não diz muito de como você aceita ou não por Deus. Quando Paulo usa o termo de ser reprovado, é evidente que ele não está falando de ser reprovado pelos homens. Ele está falando de pregar aos outros, ou aceito pelos outros, porém reprovado por Deus. E a maneira que Paulo usa para não ser reprovado por Deus é escravizando a sua carne. A carne é o seguinte, gente, ou ela te escraviza, ou você escraviza ela. Vai por mim, carne não se converte. Não existe novo nascimento do hormônio. Hormônio não se converte, alguns são até endemoniados. O que a Bíblia ensina sobre carne é mortificação. É fazer, pois, morrer atos, mortificar. Não há, veja, o dia da conversão da sua carne é chamado na Bíblia de glorificação. Nesse dia o mortal se investe em mortabilidade, o corrupto em corruptibilidade, e você será transformado. Até o dia da vinda do Senhor, talvez no dia que Jesus voltar, nesse dia você vai ter pecado. Provavelmente. Mas até lá você precisa entender que existem ofícios que a Bíblia chama de ofícios expiatórios. Não é expiatório para a salvação, mas é expiatório, ou seja, que observa a santificação, que é feito para consagração e santificação. E se não forem feitos, a carne não é mortificada. Então você corre um risco grave de não ser salvo. E é sobre isso que eu quero falar, sobre os atos expiatórios de cada um. Jesus não morreu, veja, a morte de Jesus não substituiu sua vida de santidade, não substituiu sua vida de oração, não substituiu a leitura da Bíblia, não substituiu a santificação, gente. Cuidado com o que você ouve. Não, Jesus morreu em meu lugar, o preço foi pago. É? Para quê? Então preste atenção nisso. Existe uma única maneira para adquirir unção, poder e avivamento. Somente uma, com dois caminhos. Porém, um desses caminhos não substitui o outro. Como alguém me disse, qual é mais importante? Jejum ou oração? Eu disse, qual lado da asa do avião é mais importante? Não é coisa do tipo, sou do chá, sou do café, eu sou do chá. Mas não é tipo de coisa que você escolhe, eu sou da oração, eu sou do jejum. Uma coisa não substitui outra. E às vezes nós não damos tanto valor ao tema, pois não entendemos o que eles simbolizam, como eles fazem. Qual é o segredo dessas duas mais poderosas armas para o avanço do Evangelho e o que cada um deles representam para Deus e para nós. Você precisa se lembrar de uma coisa, são dois caminhos para o poder. Presta atenção nisso. E é sobre isso que eu vou falar. Primeiro sobre jejum, não é um assunto que a gente dá glória a Deus, vai falar sobre jejum. Mas você vai querer ouvi-lo. E sobre oração. Você vai se lembrar que Adão caiu comendo. E o pecado original, na realidade, foi uma quebra de um jejum. Deus mandou Adão jejuar. Não coma aquela árvore. Ele quebrou o jejum. E caiu. E quando Adão caiu, ele perdeu domínio próprio. E passou a ter demônio próprio. Notem vocês que a primeira coisa que você perde com a falta de oração e jejum é domínio próprio. E passa a ter demônio próprio. Tem gente que na igreja é um santo, em casa um satanás. Agora escute bem isso. Adão caiu comendo. Jesus começou jejuando. O que é interessante é que a Bíblia diz que Jesus entrou no deserto levado pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus ao deserto para jejuar.
Mas a Bíblia diz que quando ele saiu cheio do Espírito. Por que jejuou? Ele foi levado pelo Espírito e saiu cheio do Espírito. Jesus jejuou como o último Adão para conquistar o domínio que Adão perdeu por falta do jejum. O jejum e a oração são os dois únicos caminhos para o poder. Não há outro. Não há um caminho fácil para se adquirir unção, gente. Eu nunca conheci na Bíblia um servo, um profeta, um homem, uma mulher de Deus, ou na história os avivalistas que não fossem homens ou mulheres de oração e jejum. Então escute bem algumas coisas aqui hoje, para você não parar no tempo, e eu quero que você guarde isso no seu coração. Jejum. E depois falo sobre oração. A primeira coisa que ele faz é restaurar poder e domínio. O jejum, ele tem um papel fundamental na unção. Ele libera poder. Guarde isso aí. Todas as religiões do mundo jejuam. O diabo exige jejum até de seus servos. Há muitos anos atrás, eu e minha equipe estávamos chegando em Curitiba, vindo de uma cruzada, e o avião estava cheio de gente vestida de preto. Era um show do Iron Maiden, 14 anos atrás, lá na Pedreira, Curitiba. E o povo fazendo sinal, o avião vai cair, Satã está aqui. E eu ali. Eu, como um curioso, falei, eu vou sentar perto de um cara desse, vou tirar umas ideias, vou perguntar. Sentei perto de um camarada e falei, olha, me conta aí, o que vocês estão fazendo? Estamos indo a Curitiba para uma convenção, era uma convenção mundial de satanistas. Os aviões lotados, ia terminar com o show do Iron Maiden, 14 anos atrás. Falei, me conta, como é que é esse negócio? Ele falou, nós estamos de jejum há 40 dias. Falei, olha que coisa, eu também estou de jejum. Só que a gente jejuma por Deus diferente. Falei, você está de jejum? Falei, eu também estou, mas... Falei, não, deixa para lá, primeiro eu quero te ouvir. Falei, por que você está de jejum? Ele falou, nós temos muitas metas. Por exemplo, nossa meta, isso há 14 anos atrás, cada igreja tem uma noiva de Lúcifer. Qual o propósito? Derrubar pastores. Então nós estamos jejuando para que haja escândalos, nós estamos jejuando para que pastores caiam, nós estamos jejuando para que igreja feche, nós estamos jejuando para que pastor morra doente, nós estamos jejuando para que pastores morram em depressão, para que pastoras e etc, para que seus filhos sejam destruídos, jejuando. 14 anos atrás. O mundo muçulmano jejuma 40 dias, chamado de Ramadã, até católico jejuma, gente. Por que que o diabo exige de seus servos o jejum? Porque o jejum, presta atenção, ele tem um propósito, sensibilizar a carne, irritar ela. Alguém aqui fica bravo quando está com fome? Ou só eu? Eu fico quando estou com sono. Ainda mais dormir com frio. Mas o jejum, o papel e a missão dele é irritar a carne. Jejum trata a carne, oração trata a alma. Jejum foi feito para tratar carne. Oração foi feito para tratar ego, carne, a alma, justiça própria, rejeição, problemas, mágoas, rancores, fúria, ataque de ira. Oração foi feita para tratar a alma. Jejum foi feito para tratar carne. O jejum, ele sensibiliza, ele irrita a carne, silencia as emoções e torna espírito dominante. Então, o diabo sabe que para ele manifestar o poder dele, usar alguém, ele precisa do estado espiritual de um indivíduo. Então, a Umbanda jejuma uma vez por ano 40 dias. O Candomblé jejuma 2 vezes por ano por 40 dias. Os kardecistas jejuam uma vez por ano 40 dias. Todas as seitas, todas as religiões têm na prática do jejum uma prática contínua. Então você vai ver que o Velho Testamento era comum você usar muito a palavra assim, ó, afligir a alma. É o termo para jejum no Velho Testamento. Então veja, você vai ver que Acabe, aquele rei banana, casado com aquela megera da Jeza,
Acabe conseguiu o favor de Deus. Então Deus falou assim: Elias, será que você não vê que Acabe se humilha diante de mim? Como que ele se humilhou? Ele jejuou. Gente, se Acabe conseguiu a atenção de Deus por causa do jejum, o que dirá você? A palavra por jejum no Velho Testamento é afligir, é humilhar-se. Escute bem, você nunca vai ler na Bíblia Deus dizendo: vou te humilhar. Deus, apesar que Ele pode te humilhar, não é a intenção dele, Ele não vai te humilhar. Deus não desce para humilhar ninguém. Se Ele descer, ele vai abater. Você vai ver Deus mandando você se humilhar. O jejum é uma oferta da carne e do ego. O jejum é você dando a Deus sua carne. É Romanos 12 primeiro, culto, sacrifício vivo. O jejum é você dizer para Deus que você não é Deus. Quem jejua está reconhecendo que ele é humano, que ele é carnal, é caído e dependente. Então o jejum, ele irrita a carne. A ideia é essa, sensibilizar e tornar o espírito dominante. Então a primeira coisa que o jejum faz para liberar poder é trazer domínio próprio. Quem faz jejum está tendo domínio. Vê? É claro que Adão caiu, porque ele não tinha domínio. Em Joel capítulo 1, versículo 14, põe na tela por favor. Vamos ver que todo o avivamento, em toda a história, e todo o mover de Deus passa por esses dois princípios. E se não o fizermos, se o meu povo, esse povo se diz crente, se chama pelo meu nome, se humilhar, a palavra se humilhar ali é jejuar, afligir a carne, se converter dos seus maus caminhos, orar, então eu ouço, eu vou ouvir, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Mas olha o que diz Joel 1,14, decretem um jejum. Você vai entender que Joel começa do início ao fim sobre a profecia do último grande avivamento, antes do retorno de Cristo, sobre os últimos dias, derramar do Espírito sobre toda a carne. Mas ele começa dizendo assim, ó, convoque o povo a um jejum. Deus precisa usar você. Deus quer que você seja uma voz nesse tempo. E os mortos ressuscitados dessa época será através de você. Então a Bíblia diz, santifique, porque o Senhor quer fazer maravilha no meio de vós. Sempre quando Deus tensiona misericórdia, Ele leva o povo dele a duas coisas. Sempre quando Deus tensiona juízo, Ele não fala, só isso. Quando Deus fala, é porque estamos debaixo da misericórdia. Quando Ele nos chama a jejum e oração, é porque estamos debaixo da graça. Se Ele não falar, é porque estamos debaixo de juízo. Então o texto diz, convoque um jejum, convoque uma assembleia, reúna as autoridades do templo e clamem ao Senhor. Agora, o que o jejum é? Joel capítulo 2, versículo 12, presta atenção. Nenhuma oração será ouvida se essa não for de todo o coração. Deixa-me te falar uma coisa. Quem entrará na presença de Deus? São os que têm as mãos limpas e o coração puro. A palavra coração puro ali é coração que não é dividido, sem reserva. Irmão, Deus é o seguinte, Ele não quer muito de você. Ele quer tudo. E se Deus não tem tudo, Ele prefere não ter nada. E só tem uma maneira dele nos ouvir, de todo o coração. Quando você não tem todo o coração voltado a Deus, você quebra 2 mandamentos dos 10 e o maior mandamento dito por Jesus. Jesus disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Nos 10 mandamentos começa dizendo assim, presta atenção na gravidade da coisa. Somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Segundo mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Então, quando nós não jejuamos, nós quebramos, e é isso que eu quero te mostrar, 2 dos 10 mandamentos e o maior do mandamento de Jesus. Porque o nosso coração não está completamente voltado ao Senhor, sem o jejum e sem oração. Por isso que o ministério de avivamento, ele começa em primeiro lugar, trazendo os corações a Deus. Como que faz isso?
Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração. Como se volta a Deus de todo o coração? E isto com jejum. E o texto continua, chorando e lamentando. As pessoas estão indo para o inferno e a gente está falando, vá rindo. Em época de avivamento, nós temos que nos derreter. É época de quebrantamento, é época de lágrimas, é o que eu chamo de derretimento. A primeira coisa que Deus faz para gerar avivamento é derreter suas velas. Ela não tem missão se ela não estiver sendo derretida. Coração de pedra não pega fogo. Então Deus tem uma voz para coração de pedra e uma outra voz para coração de carne. Você vai ver que Jeremias diz que a voz de Deus é um martelo. Você vai ver que Joel diz que a voz de Deus é como fogo. Para o coração de carne você tem o fogo, para o coração de pedra você tem martelo. Porque pedra não pega fogo. Por isso que o derretimento, que é o outro termo para que nós usamos também de quebrantamento, é uma condição necessária para o avivamento. São olhos molhados. Eu sou da época, irmão, apesar dos 40 anos de idade, cheguei na casa da minha avó, próximo aos 13, 14, a minha avó nem me reconheceu. Minha avó era de círculo de oração, minha mulher do coque. Elas existem aí ainda, sem o coque, mas o coque está no coração. E a minha avó orava às madrugadas, 3, 4 horas orando. Eu vi aquela mulher orando e chorando. Eu acordava, ela estava com a mão em cima da minha cabeça. Sai, capeta da vida dele. Sai, Satanás da vida dele. E ungia, e orava, ela sabia. Eu tenho um corpo todo marcado de espancamento. Faca, chicote, tudo que você imagina, paulada. Mas aquela mulher orava. E eu aprendi uma coisa com a minha avó. Você ia para a igreja antigamente com um lenço e uma Bíblia na mão. Porque todo mundo ia esperando chorar. Você sabe que um crente frio é comparado na Bíblia a um ímpio morto. Levanta tu que dormes, levanta dentre os mortos, para que Cristo te ilumine. Ele está falando é para nós, gente. Ele fala assim, ei, acorda dentre os mortos. Aquele lá está morto, você está parecendo ele. Deus não tolera falta de fervor. Então ele diz, eu quero você chorando. Voltem-se para mim, de todo o coração, com jejum. Então eu já costumo dizer, se jejuou, vai lamentar. Já começa dizendo, ai que fome. Vê, o jejum é para irritar a carne. Então você começa, você vai lamentar. Em alguns dias você vai estar todo derretido, se arrebentando com você. O jejum é para fazer isso, para que haja lamento e prantos. Aí o fogo desce. Então veja, a primeira coisa que eu aprendo sobre o jejum é que ele volta o seu coração para Deus. Todo ele. Passa a ser um coração sem reserva. Só jejuma quem quer jejuar. Parece óbvio, mas é verdade. Por que nós fazemos isso? Primeira coisa, o nosso coração é uma fábrica de ídolos. E eu gostaria, veja, gente, eu não quero que você termine aqui essas 24 horas e vire um adventista. Tipo assim, eu não vou comer mais nada agora. Não vou comer pudim, não vou comer costela, não vou comer mais pão francês. Não é essa a ideia. A ideia é que você entenda o que é um ídolo e o que o jejum provoca. Presta atenção, jejum é ficar sem comida. Ah, eu jejum de Netflix. Ah, eu jejum. Meu irmão, jejum é ficar sem comer. Pronto, na Bíblia não tem outro tipo de jejum. Jejum é para irritar a carne. É para doer a cabeça de fome. Tem gente que não quer fazer vigília que passa sono, não quer fazer jejum que passa fome.
Eu acho que aqui não tem isso, é só lá na minha igreja que tem gente. Aqui não tem. Eu tenho certeza que não. Mas veja, a comida, por que jejuamos? Olha bem para mim. Porque a comida é um Deus, em certa medida. Aonde estão os maiores pecados e rituais religiosos, lá estará comida, bebida e sexo. O jejum, então, a primeira coisa que ele faz é nos libertar de um Deus concorrente. Vamos ver alguns textos, 1 Coríntios 9, 27. O primeiro texto já lido, dito pelo apóstolo Paulo é, presta atenção nisso, eu escravizo o meu corpo, torno dele o meu escravo. Veja bem, o corpo, a carne, é um excelente servo e um péssimo senhor. O jejum não muda Deus. Deus é o mesmo antes do jejum, durante o jejum e depois do jejum. O jejum não foi feito para tocar Deus, foi feito para irritar você. Foi feito para arrebentar com a carne. E carne destruída é carne derretida, suscetível à voz de Deus. Então aguenta. A palavra escravidão aí usada pelo apóstolo Paulo é a palavra dolagogeus, que quer dizer, olha o que Paulo está dizendo, eu coloco o meu corpo a severas disciplinas. Meus amados irmãos, não pense você, todos os dias até a volta de Jesus, eu acordo todo dia 4:30 da manhã. Vou lá, lavo o rosto e me preparo para orar, porque já teve vezes que eu fui orar sem me preparar, e depois de 3 horas eu levantei, tinha uma poça assim, falei, eu não tive nenhuma visão, nenhuma revelação, eu não sei, bom, eu não estava orando, eu estava dormindo. Então eu aprendi a me preparar para orar, senão eu durmo. Então eu levanto, eu desperto. Ai, mas se eu perder o sono eu não durmo de novo. Mas a ideia de Deus é que realmente você não durma de novo. Mas você não está entendendo não? Ai, eu estou irritado, se eu jejuar eu fico irritado. Mas a ideia do jejum é te irritar mesmo. Aí dói a cabeça, a ideia é essa. Tem alguém que falou assim, mas se a gente for cumprir tudo que está na Bíblia, a gente não vive mais. A ideia também é essa. Então a gente não entendeu ainda. Né, pastor, que eu queria uma igreja para eu congregar, mas aqui tem muito hipócrita. Eu falei, aqui, cabe mais um, meu irmão. Você não entendeu ainda. Então veja, a ideia do jejum é liberar poder, é liberar o reino espiritual, é fazer você ter visões, é fazer você ouvir a voz de Deus, porque Deus está falando toda hora, é você que não ouve. As visões estão aqui formigando e sobre nós, anjos caminham na nossa casa, a gente não vê, mas estão lá. E quando você sensibiliza a carne para a oração e jejum, você começa a ouvir, você começa a ver e você começa a agir. Então agora os paralíticos andam, os cegos enxergam, os surdos começam a ouvir, mortos começam a ressuscitar. Estava pregando em Ponta Grossa, no último dia da cruzada do ano passado, e no último dia entrou uma mulher correndo com uma menina morta. Olha, irmão, eu tenho muita fé. Eu nem sei se eu tenho dom de cura, de loucura com certeza. Então eu vou te falar, eu tenho o dom da fé, não sei se é de cura, da fé certeza. Traz um morto aqui, se ele não ressuscitar eu mando ele enterrar, azar o dele que não teve fé, mas eu mando enterrar, uma hora eu oro, ressuscita. Se ele não ressuscitar o problema dele, não teve fé, mas orar eu orei. Então eu tenho muita fé, maior que aquela mulher entrou com aquela menina morta. Eu cutuquei o Rodrigo, lá no pastor Nelson, falei, Rodrigo, chama o SAMU. O Rodrigo falou, dá não, pastor. Eu falei, por quê? Porque o SAMU é de onde ela veio. A menina morreu, levou o SAMU, a mulher passou na porta, para ali, é uma igreja. O SAMU está aqui, pastor. Eu falei, não tem outra coisa para chamar? Não, pastor, o SAMU está aqui. O que nós vamos fazer? A hora, pastor. Irmão, eu confesso a você que eu gelei inteirinho. Só que você não pode transparecer, né? Ah, com fé, mas eu estava morrendo de medo. Ora, a menina estava morta. Então você vai falar baixinho, só para o morto ouvir. Já fez isso? Não. Você vai orar para um paralítico e falar, levanta. E o medo de levantar e cair. Então você fala só para ele, andou não? Fica com fé aí, logo você anda. Aí, que nunca, né? Esses tempos eu fui orar para um cego, eu vi que estava com óculos, eu deduzi que era cego, dentro da igreja de óculos. Vem cá!
que aconteceu com você? Eu estou cego. Falei, deixa eu ver. Quando eu vi, o cara não tinha olho. Falei, fica aí que eu já volto. Daqui um pouquinho eu volto. O cara, pelo menos olho para ser curado, ele tinha que ter, não tinha não? Até hoje ele está esperando eu orar por ele. O homem não tinha olho, gente. Aí eu fui no ouvido da menina. Falei, o que aconteceu? Minha filha teve a parada respiratória, estamos correndo para o hospital. E os caras do SAMU falaram, o único tempo que ela poderia voltar, você está levando ela para a igreja. Falei, pois a senhora trouxe no lugar certo. Senhor, retorne à vida. Está lá. Você vai pesquisar. 2º ou 3º dia da cruzada em Ponta Grossa, pastor Claudinho. 3º dia, a menina que ressuscitou na cruzada. A menina voltou à vida. Deixe-me te falar uma coisa, preste muita atenção. Tem certas coisas que não podem parar. Escute bem. Você não encontra um Jesus que também não foi médico dos médicos, um Jesus que também não ressuscitou mortos, um Jesus que não operou debaixo de poder. Inclusive, quase não encontramos um Jesus totalmente teórico. Nós temos um Jesus cheio de poder, porque Deus ungiu Jesus com poder e com o Espírito Santo, por isso ele fez. Agora, o que liberou o poder em Jesus? Veja, ele entrou no deserto, mandado pelo Espírito, e saiu cheio do Espírito. A primeira coisa, o primeiro ato de Jesus foi jejuar. Jejum libera poder. Então não pense você que todo dia, como Paulo diz, eu coloco o meu corpo sobre severa disciplina. Então eu peguei minha esposa falando com meu filho. Filho do céu, o seu pai é cheio de rotina. Eu percebi que Deus é um Deus de rotina. Para você andar com Deus, você tem que respeitar as rotinas de Deus. Oração, jejum, na mesma hora. Os discípulos jejuavam toda quarta, toda sexta, por 24 horas. Jesus orava no mesmo horário, no mesmo período, sempre ele ouvia a Deus. Os apóstolos, o maná caiu no mesmo horário, Abraão foi visitado no mesmo horário. Deus é um Deus de rotina. Quem não gosta de rotina, irmão, não pode fazer nem academia. Ah, eu não gosto de rotina. Opa, você faz uma todo dia. Deus é um Deus de rotina. Casa que não tem rotina é bagunçada. Você acha que todo dia eu levanto 4h30 da manhã, é hoje, eu estou feliz da vida, é hora de orar. É 4h30, irmão. Eu vou te dizer, e hoje até pedi perdão a Deus, que eu falei isso na igreja. Falei, olha, senhor, sou som do meu coração, o senhor sabe o que eu estou querendo dizer. Eu não estou falando que eu não gosto de orar, não gosto de falar com o senhor, estou dizendo que é um sacrifício. Eu amo. Hoje eu falo, Senhor, obrigado por me permitir orar todo dia a essa hora. Mas você vai dizer que eu levanto assim, uau! Não. Eu exponho o meu corpo a uma severa disciplina, não é autoflagelo, é fome mesmo pelo Senhor. Durante muito tempo na minha vida, eu pensei que eu estava doente, que eu tinha insônia. Todo dia acordava às 5 da manhã e não conseguia dormir. Ficava andando pela casa, para lá e para cá. Olhava para minha esposa, olha aí, todo dia, 4h30, 5 horas, ela olhava no celular, é mesmo, e voltava a dormir. Então eu importei remédio de tudo que é lado, melatonina, fui psicólogo, psiquiatra, tudo que você imagina. Me dava remédio, e eu apagava. 5 horas acordava. Até que um dia eu fui em Deus e falei, Senhor, a coisa não está funcionando, eu não consigo dormir, eu não conseguia me organizar, eu pensava que o problema era comigo, tomo remédio, olha, eu abri a mochila, olha o tanto de remédio que eu tomo. Então eu ouvi Deus dizendo, Fernani, seu problema não é sono. Eu falei, não, é o quê? É fome? Eu falei, onde é que cabe comida aqui? Ele falou assim, não é fome de comida e nem de bebida, é fome de mim. Eu falei, mas por que, Senhor? Eu preciso dormir. Ele falou, você pode dormir até 13 horas, até 15. Como? Só dormir mais cedo. Porque eu vou te acordar todo dia às 5 horas. Se você vai orar ou não, o problema é seu, mas dormir você não vai. Eu falei, mas por que o senhor está fazendo isso? Porque você pediu. Você lembra quando o senhor orou e falou, Senhor, eu estou cansado do raso. Se você vai por águas rasas, você vai aonde você quer.
Mas se você vai por águas profundas, é o rio que te leva. Gente, eu cansei de evangelho ritualístico. Eu quero um Deus. Você sabe, esses dias o meu filho perguntou: pai, me explica o que é avivamento. Irmão, nunca pensei em responder essa pergunta. É difícil você falar o que é avivamento. Eu falei, e agora? O que eu vou falar que é avivamento? Porque tem um monte de coisa que parece avivamento. Então, tá bom, vem cá. Vou dizer para você o que não é avivamento, que é mais fácil. Está vendo aquela vaca pastando? Estou vendo, pai. Aquela vaca pastando não é avivamento. Ah, pai, tá bom, o que é avivamento? Vem cá, vem cá. Está vendo aquele passarinho no poste cantando? Estou. Aquele passarinho no poste cantando, filho, não é avivamento. Então o que é avivamento? Falei, bom, vou te dizer o que é avivamento. É quando o passarinho estiver pastando e a vaca estiver no poste cantando. Sabe, eu cansei. Então diz a Bíblia que Deus revelou os milagres para Israel, mas para Moisés ele se revelou. Israel conhecia os milagres, Moisés conhecia o Senhor. Eu cansei de ver de frente da cortina. Eu fui lá e quis ver quem estava por detrás da arte, quem está por detrás da ópera, quem está por detrás da música. Eu cansei só de ouvir a música, eu quero conhecer o compositor. Eu cansei só de assistir o filme, eu quero ver as letrinhas do que produziu. Eu estou com fome dele, eu não quero mais saber só de rituais. Há um lugar profundo em Deus, que Ele está nos esperando lá, e você terá que ir lá. Escute, você pode conseguir muita coisa com alguém orando ou jejuando por você. Porque eu também sou de uma época que os irmãos diziam e conseguiam suas vitórias em oração e jejum. Dizia, estou orando numa campanha de jejum e oração pelo meu filho. Estou numa campanha de oração por fulano. Estou numa campanha de oração madrugada por ciclano. Você pode conseguir muita coisa com alguém orando por você, mas a maioria delas o Senhor vai dizer, vem lutar você comigo. Vem aqui falar para mim o que você quer. Nenhuma intercessão mudaria a vida de Jacó. Ele teve que lutar com Deus. Os seus maiores milagres, você vai ter que enfrentar ele. Você vai ter que olhar no olho dele e falar, eu vim aqui falar com o Senhor. Por isso que Paulo disse, eu coloco o meu corpo sob severa disciplina. E ele está falando de duas disciplinas. A oração e jejum. E eu vou mostrar para você isso. Veja a primeira de Paulo aos Coríntios 10 e 7. A gravidade do porquê jejuamos. É grave. Como eu te disse, não saia daqui um adventista. Mas entenda por que jejuamos. A diferença do jejum e a oração é que a oração é um ofício obrigatório, diário. Significa que a oração de ontem, veja bem, ela não substitui a de hoje. Se você orou ontem 3 horas, não significa que você está em crédito a semana toda. Uau, orei 3 horas, já orei pela semana. Não. O que você orou ontem, você vai ter que vir orar hoje de novo. A oração é um ofício obrigatório diário, você não precisa ser convocado à oração. O jejum você precisa. O Senhor tem que te chamar para o jejum. É diferente da oração. Mas cada um em seu lugar. Cada um em seu ofício para o seu lugar. Então preste atenção. Por que o nosso coração não pode orar sem que ele seja quebrado? Vamos ver. Não sejam o quê? Não sejam idólatras. Para onde é que vai o idólatra? Bom, você sabe. O que é um idólatra? É quem tem outros deuses. Você já quebra aqui 2 mandamentos. Somente ao Senhor teu Deus adorarás. Só ele prestarás cultos e não terá outros deuses diante de mim. 2 mandamentos. Sem contar o 10º que a gente quebra até sem saber, que é não cobiçar. Esse é um mandamento de foro íntimo. Os outros 2 não, viu? Agora, por que é o jejum? Jesus também disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração. Como você pode garantir que o seu culto hoje foi de todo o coração? Como você pode garantir que a sua adoração é de todo o coração? Se não for, não serve. Vou te dizer,
não sejam idólatras como alguns deles foram, como está escrito. Eles foram idólatras com o quê? O povo se assentou para comer e beber, e se entregou ao entretenimento, à farra. Nós temos aqui 2 ídolos: comida e entretenimento. Oh Senhor, apieda-se de nós. Tem algum pecado a diversão? Claro que não. Não existe pecado. É pecado andar de bicicleta? Não. Pecado fazer caminhada, eu acho que é complicado. Fazer caminhada engorda, porque eu só vejo gordinho caminhando. Não acho que é pecado ir no cinema. Esses dias eu vou, quando eu estou em casa, eu vou no cinema com a minha filha. Estava lá assistindo com ela Minions. Já fui assistir Frozen. E quem ri sou eu. Ela fala: por que você está rindo tanto, pai? Eu falei: filha, porque é engraçado. Não é pecado. Pecado é você dizer que não tem tempo para orar, não tem tempo para ler Bíblia, não tem tempo para jejuar. Aí você tem um ídolo. É isso que você precisa entender. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: cuidado com a comida. Ela é um Deus. E ele diz: não sejam idólatras. Então, quando você jejuma, primeira coisa que você está fazendo, voltando-se ao Senhor de todo o seu coração. A palavra farra ali também é traduzida por imoralidade sexual. Aí entra a pornografia também como ídolo. No verso 9, o apóstolo Paulo ele chega a pachorra, brincando no bom sentido, de dizer que quando você não jejuma e tem um ídolo como comida, você provoca o Senhor. Verso 9. Não devemos pôr o Senhor à prova. Ele está dizendo: não provoque o Senhor não jejuando. Nossa, pastor, eu vou sair daqui me sentindo mal. Bom, eu espero que você morra para o ego, para a carne. Entendeu o que eu disse? Eu não quero que você se sinta mal. Eu quero que você morra. Eu quero que você olhe no caixão espiritual e veja que aqui jaz um alcoólatra, aqui jaz um viciado em pornografia, aqui jaz um que não conseguia orar, aqui jaz um que não conseguia. Aqui tem um novo homem apaixonado por Jesus. Então eu não quero que você se sinta mal, eu quero que morra. Porque isso aconteceu comigo. O Senhor nos convoca porque a misericórdia dele ainda está sobre nós, senão ele deixava. Quando ele fala é porque ele ama. Ele deixa eles. Por isso o jejum é colocar a carne sob sujeição, escravizá-la, trazendo ela de volta ao Senhor, deixando o espírito sensível à voz de Deus. Aí acontece de tudo. Mas antes de entrar no jejum, certifique-se de 5 coisas. Escute bem. Eu vou te dar um conselho. Tome nota, porque comida fresca é melhor que requentada. No YouTube é outra sensação depois. Quando eu estou ouvindo mensagem, eu anoto que é outra reação depois. Primeira coisa que você tem que se perguntar, quando você for entrar num jejum sobrenatural: é dado por Deus? Você não pode jejuar por jejuar. Ou para emagrecer, então aí você está provando que o seu corpo é um ídolo mesmo. Você tem que jejuar, foi dado por Deus. Segunda, motivos certos. Quais os motivos que eu estou jejuando? Não estou jejuando por jejuar. Terceiro, quais as necessidades específicas para as quais eu estou jejuando? Quarto, quais resultados eu espero alcançar? E quinto, eu estou ministrando ao Senhor. Então, se o seu jejum é de 24 horas, é de 3 dias, de 16 dias, de 7 dias, de 40 dias, são os jejuns que temos na Bíblia, você tem que entender que não importa o período do jejum, enquanto o corpo estiver no botão jejum ligado, você está ministrando ao Senhor. Então você não pode jejuar assistindo novela, jejuar falando palavrão, jejuar falando muito, jejuar assistindo TV, você está ministrando ao Senhor. O jejum é a carne cultuando. Uau, é o sacrifício vivo de Romanos 12, primeiro. Apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o seu culto.
Eu vou concluir essa parte do jejum e vou terminar com a outra parte. Nós temos vários tipos de jejum na Bíblia. Eu quero que você entenda que cada um deles tem um propósito divino. Por que que Deus me leva a um jejum de 3 dias? Por que que Deus me leva a um jejum de 15 dias? Por que que Deus me leva a um jejum de 40? Por que que Deus me leva a jejum semanal de 24 horas? Por que que Deus me leva a certos tipos de jejum? Cada um tem um propósito e cada um desata algo no reino espiritual. Eu não vou falar de todos. Por exemplo, você vê o rei Ezequias que jejuou 16 dias. E Deus aumentou a vida dele mais 16 anos. Você vê os discípulos que jejuavam 2 vezes por semana. Quarta e sexta. Das 18 às 18. John Wesley jejuava quarta. Por incrível que pareça, os avivalistas escolheram as quartas-feiras também para jejuar. Você vê jejum semanal, 2 vezes semana, 1 vez semana. Você vê jejum de 3 dias, jejum de 15, jejum de 7 dias. Para que eles servem? Eu vou falar de 3. E qual é o propósito deles? E alguns jejuaram e o que eles alcançaram com esse tipo de jejum. E eu vou te dizer, se você praticá-los, você terá os mesmos resultados. Primeiro tipo de jejum, de 3 dias. É também chamado de jejum total. Pode ter certeza que eu tenho certeza, e que você também terá certeza, que Jesus não jejuou de água. A Bíblia diz que ele teve fome, não sede, e quando vieram trouxeram comida e não bebida. Ele não jejuou água. Ele bebeu água. Mas o jejum de 3 dias, no jejum total, há uns que fazem de líquido também, aí é você e Deus. Mas esse jejum de 3 dias é um jejum total, sem comida nenhuma, e ele tem uma missão. Já vou dizer qual. Eu vou falar também do jejum de 21 dias, que é também chamado de jejum parcial, o que você consegue jejuando 21 dias e como jejuma 21 dias. E eu vou falar do jejum mais fácil da Bíblia, que é o de 40. Quem faz, quem fez e por que fez. Primeiro jejum de 3 dias, jejum total. Quem na Bíblia jejuou 3 dias? Esther, Paulo, Nínive. Você vai se lembrar que Mardoqueu fez uma forca, Amã fez uma forca para matar Mardoqueu, o primo de Esther. E na realidade depois a forca serviu para ele porque a nação jejuou. E agora Mardoqueu queria a atenção da Esther, que era sua sobrinha, mas ela muito ocupada, ele disse, manda um recado para minha sobrinha, diga que ela também vai morrer, tá? Ela é judia. E fala para ela que se ela não intervir junto ao rei, e a Esther tinha perdido o favor do rei, como a rainha Vasti. O rei já não a chamava há muito tempo. E ninguém poderia aparecer diante do rei sem ser convidado, até a rainha, senão morreria. O que Esther fez? Mandou para o primo dela um recado, manda toda a nação jejuar, por 3 dias, até as crianças, até os animais. Depois de 3 dias eu vou até o rei, se eu morrer, morrerei. Mas se o rei me estender o cajado, eu encontrarei o favor dele, e eu vou clamar pela nação. Um decreto que mataria todos os judeus em 3 dias. Por quê? Só poderia adorar o rei, um judeu nunca iria adorar um rei. Esther então pôs toda a nação para jejuar por 3 dias. 3 dias depois ela vestiu a melhor roupa, passou o melhor perfume e entrou na sala do rei. Já veio os guardas para matá-lo. Quando o rei olhou, falou, uau, quem é essa mulher? Não sabia que minha mulher era tão linda. Quando ele olhou, falou, minha rainha, estendeu o cajado, pronto, a primeira parte está feita, ela não morreu. Agora a segunda é a mais difícil. Meu rei, você sabia que a sua rainha pode morrer hoje? Como assim? Quem ousa tocar na minha rainha? O senhor. O senhor fez um decreto que permite a morte dos judeus. Não, o senhor caiu numa cilada. Mas eu não posso revogar o decreto. Então permita que todo judeu se defenda. Gente, ela jejuou 3 dias, a nação jejuou 3 dias sem comer nada. E Deus protegeu e livrou a nação da extinção. Outra pessoa que jejuou 3 dias e só foi salvo depois jejuou, Paulo. Você vai se lembrar que Paulo viu Jesus e caiu. Não sei se foi do cavalo, de uma espaçonave, de um avião, mas ele caiu. E ele ficou cego.
Então ele jejuou por 3 dias, então chegou um homem chamado Ananias, orou por ele, ele foi curado, e então ele se converteu. Mas ele jejuou por 3 dias, e aí depois ele foi salvo. Nínive seria extinta, como Sodoma, mas eles jejuaram por 3 dias, e o Senhor livrou a cidade. O próprio rei Ezequias, já tinha a data da sua morte, jejuou, e o Senhor revogou. Então o jejum de 3 dias, preste muita atenção, ele resolve muitas coisas, porém basicamente ele tem 3 propósitos. Se você quiser alcançar esses 3, experimente fazer um jejum de 3 dias. Primeiro, o jejum de 3 dias foi feito na Bíblia para resolver crises. Ele é um tiro curto, uma corrida de 100 metros. Então você precisa de um milagre urgente, resolver uma crise urgente, como a nação de Israel, como Paulo que havia ficado cego, como Nínive, eles jejuaram 3 dias. Então você vê na Bíblia que o jejum de 3 dias aconteceu e resolveu de forma urgente uma crise. Precisa de um milagre financeiro, uma crise, algum problema, experimente jejuar 3 dias. Não deu certo? Faça outro. Coma ali uns 2 dias, faça violência ao céu. Bata até a porta abrir. Segunda coisa que você vê, por que o jejum de 3 dias resolve, é abrir a visão espiritual. Os olhos de Paulo foram abertos depois que ele jejuou 3 dias. A terceira e a mais poderosa de todas é pela salvação de um familiar. Guarda o que eu vou te dizer. Seus parentes, amigos, familiares não se convertem, não é por maldade não. É que a Bíblia diz que o príncipe desse mundo cegou o entendimento deles para que eles não vejam a glória de Cristo. Então experimente jejuar 3 dias para que eles sejam salvos. O coração deles vai derreter. Paulo foi salvo depois que jejuou. Então vem Ananias e já começa dizendo, meu irmão Saulo. Vou te contar um testemunho. Minha esposa tem um tio que é muito querido da família. Mas eu já tentei pregar para ele uma vez, ele olhou e falou assim, nem comece. Tá bom. E ela insistia que ela queria a salvação dele, etc. E ela ouviu eu pregando sobre como o jejum de 3 dias muda de forma urgente situações. Ela falou, quer saber? Vou pregar para o fulano, mas vou jejuar 3 dias. Porque quando você jejua, há demônios que só saem com jejum e oração. E um deles é aquele que cega o entendimento das pessoas. Então ela jejuou. Falou, amor, agora ore por mim que eu vou lá pregar. Eu falei, você já jejuou? Pode ir. Ela chegou lá e falou, tio, eu vim aqui pregar para você. E ó, não fala nada, só eu falo. Autoridade. Ele falou, fala, você sabe que você é tido como pai para mim, meu pai morreu. Desde que meu pai morreu, você é nosso pai. Mas hoje eu vou falar e você vai me ouvir. Gente, não deu 2 minutos. O homem estava em lágrimas, destruído, com a mão no coração, entregando a vida a Jesus. O que mudou? Eu tentei pregar para ele várias vezes, ele nem queria ouvir. Sabe o que mudou? O jejum. Ele quebra, ele derruba a cegueira espiritual das pessoas. Você já sentiu fardo por algum familiar? Já experimentou jejum? Você sabia que você corre? Eu fui pregar no velório esses dias. Eu uso o termo pregar. 75 pessoas se converteram, todo mundo. O rapaz era da igreja. Eu falei, tá vendo esse rapaz aqui? Ele vai para o céu. E se vocês não aceitarem Jesus como ele, vocês não vão ver ele nunca mais. Vocês vão para o inferno. Está todo mundo no velório já. Falei, a única esperança de você ver o fulano é você aceitar Jesus. Porque o próximo a vir para o caixão pode ser um de vocês. Falei, agora quem quer aceitar Jesus? Todo mundo, eu, todo mundo. 75 pessoas. Mas veja, presta atenção. Você precisa entender que a maioria das pessoas que você ama não estarão com você no céu, a não ser que você faça alguma coisa. Você não sente dor por isso que eu falei? Você já experimentou chorar e jejuar por isso? Você já experimentou sentir a dor por esse tipo de coisa? Pois deveria doer. A maioria de quem você ama
não estarão na eternidade com você, a não ser que os olhos deles sejam abertos. E nós fazemos o quê? Nada. Eu não consigo ser assim, gente. Eu não consigo. Então, a terceira coisa que eu entendo no jejum de 3 dias é que ele também serve para a salvação. Como aconteceu com Paulo, com Nínive, com Israel. Como acontece com tantos, eu tenho experimentado jejuar pela salvação de parentes, familiares. E tem funcionado. É impressionante, você vai, o cara está duro, você jejuma, quando você vai o coração está amolecido. Abre a visão. Jejum de 21 dias também é chamado de jejum parcial. Jejum parcial, como se jejuma 21 dias, é o jejum mais fácil da Bíblia. E o mais poderoso da Bíblia, e o mais saudável. Você não passa fome, passa vontade. De forma clínica, é constatado que o jejum de 21 dias, ele cura muitas doenças. Ele cura gastrite, H. pylori. Ele desintoxica, ele desincha, ele desinflama. Você vai tirando a carne do organismo, tirando o açúcar, só legumes e frutas, etc. Ele vai limpando, ele normaliza todo o seu sistema digestivo. O corpo é curado todinho. Até a espinha some. De forma clínica. Agora, de forma espiritual. Para que jejuamos 21 dias? Veja, Daniel 9, versículo 2, Daniel recebe uma revelação apocalíptica das 70 semanas. Mas ele não tem discernimento. Então ele fica naquela confusão. Meu Deus, quando vai começar as 70 semanas? Quando é? E ele fazia conta e não conseguia. Ele já tinha a revelação. Ele tinha a visão, mas não tinha a revelação da visão. Deus tinha dado. Então ele falava, quando é? E ele não entendia. No capítulo 10, versículo 3, o anjo do Senhor aparece para ele, depois que ele jejuma 21 dias, e diz, as 70 semanas começa com Neemias. Vê? Depois que ele jejuou, ele teve a revelação da visão. O jejum de 21 dias, para que ele serve? Discernir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus. Sabe, você não está discernindo o que Deus quer para certas coisas, para ter revelações escondidas, encontrar tesouros que ninguém acha, e você começa a ouvir, uau, eita, uau, a letra da Bíblia fica grande e bate na sua testa. Como se jejuma 21 dias? É o jejum mais fácil da Bíblia, você quer ver? Daniel 10, versículo 3. Como se jejuma 21 dias? Ele serve para revelações. Daniel 10, versículo 3. Não comi nada bom. Olha que jejum fácil. Não comi nada que eu gostava. Nada saboroso. Então tudo que é ruim você pode comer. Em tese é isso. É o seguinte, mas tem coisa que eu não gosto. Bom, o detalhe do jejum é que Deus conhece o coração. Então não dá para enganar ele, né? Basicamente o jejum de Daniel é isso. Tudo que é gostoso eu não posso comer. Então você pode comer à vontade jiló, gueroba. Você pode comer alho à vontade. Come alho até não querer mais. Cebola frita, milanesa, tudo que você quiser. Basicamente, a maneira fácil de fazer o jejum da revelação. Veja, pode parecer chato o que você está ouvindo, mas é isso que gera avivamento. Não tem outra receita para avivamento a não ser jejum e oração, gente. É ele que traz avivamento. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se jejuar, que é o termo para humilhar a carne e orar. É assim que começa o grande mover. Então o Senhor nos traz a Ele. E a gente leva o Senhor ao mundo. Segura essa. O jejum da revelação é esse. Repita comigo. O jejum da revelação. Não, fala isso, que isso é muito poderoso. Fala. Eu aprendi uma coisa. Se você quer fazer um livro de oração e quer que o povo leia, não põe o nome oração na capa.
Se você quer fazer um jejum poderoso, não para vamos jejuar, põe outro nome. O povo olhar de oração deve ser chato, não entendeu nada. Presta atenção, o jejum da revelação. Daniel teve revelação só após 21 dias de jejum. Ele comeu? Comeu. Ele só não comeu o que ele gostava. Basicamente carne e doces. No caso vinho ou coisas saborosas. Então o que Daniel comeu? Frutas e legumes, nada derivado animal. Não existe jejum que não seja de comida, gente. Tira isso da cabeça, tá? Você pode chamar de propósito, mas jejum bíblico é de comida. Faça propósito, mas jejum bíblico é isso. E esse é o jejum da revelação. Se você quer falar com Deus, você pode jejuar a qualquer hora. Se você quer que Deus fale com você, esse é o jejum. Quer ouvir a voz de Deus, discernir a vontade de Deus, ter revelações escondidas, esse é o jejum. O de 40 é o de sujeição. Quem jejuma 40? Ele é um jejum pré. Normalmente jejuma 40 dias quem Deus vai fazer algo sobrenatural. Não é depois, é antes. Moisés jejuou 40 dias, Josué jejuou 40 dias, Jesus jejuou 40 dias, Elias jejuou 40 dias. Sempre era antes da grande obra. Deus sujeita você. Percebeu? Então normalmente jejum de 40 dias ele é pré-cedente a algo sobrenatural que ele vai fazer através de você, que pode te levar para o inferno, se você não sujeitar a carne. Se você sujeitar a carne. Então Deus te chama à sujeição antes de fazer. Porque Deus só pode usar um homem grandemente depois de quebrantá-lo grandemente. Entendeu o que eu disse? Então, esse jejum de 40 dias eu não aconselho, a não ser que Deus tenha chamado você. Então, basicamente, o primeiro segredo para o sobrenatural é o jejum. Se você ficou com alguma dúvida, saiba, tem vários tipos de jejum. Mas o jejum de 3 dias serve para resolver crises, serve para a salvação de um familiar, serve para abrir a visão. O jejum de 21 dias é o jejum da revelação. Revelação da vontade de Deus. Se compro, se caso, não caso, se vou, se não vou, se faço, se deixo de fazer. Revelação do sobrenatural. Ter visitações de anjos, ter sonhos proféticos, ser visitado com o Espírito Santo. Esse é o jejum que eu gosto de chamar de jejum do avivamento. É ele o jejum da visitação. Quando Daniel jejuou, o anjo apareceu depois. E ele não é um jejum que passa fome. Passa vontade, porque ele é um jejum de domínio. Olá, meus queridos, aqui quem fala é Hernandes Santos, sou pastor, sou professor no Instituto Sabedoria e Graça e é disso que venho falar de você agora. Tem muita gente que tem muita vontade de fazer teologia, de concluir um curso em bacharelado em teologia de 2, 3, 4 anos e etc. Mas é muito difícil. Ainda mais se tratando que você tem que ir lá no curso, disponibilidade de horário e vem as questões de valores. Eu fiz um levantamento por alto dos valores mensais de um curso livre de teologia. Fica na média aí de 500, 600, 700, 800 reais por mês que você paga durante todo o curso. O que nós fizemos? Disponibilizamos uma maneira de você fazer um curso. Eu dou essas aulas no sistema EAD, o curso está todo ele pronto, são 2 anos de disciplina, ou seja, você faz 1 ano e depois tem que fazer uma rematrícula para o próximo ano, no caso 2 anos de disciplina, com conteúdo de bacharel em teologia. Olha o valor que você paga anual no curso, são 2 anos, R$460. Eu já vi gente terminar o curso em 3 meses, 4 meses, etc. Aí você abre a matrícula para o 2º ano do curso. São 2 anos com conteúdo de bacharel em teologia. É R$460 ano, entendeu? Por ano. Gente, R$460 não equipara a parcela mensal de um curso comum livre em teologia. Um curso comum livre em teologia, a média é de 500
para mais por mês. Então você vai fazer R$ 460 o curso e eu estou dando a aula para você com conteúdo de bacharel em teologia com o sistema EAD. O que é sistema EAD? A gente tira tudo aquilo que é pormenores e vai direto ao ponto. Não tem aula de 1 hora, tem aula de meia hora, tem aula de 15 minutos, tem aula de 20 minutos. Ou seja, tem todas as aulas da teologia sistemática e o certificado chega na sua casa se formando no Instituto Sabedoria e Graca. O que você pode fazer agora? Você vai entrar no site sabedoriaigraca.com, sabedoriaigraca.com, e você vai se inscrever no curso, passa o seu cartão. Tem bandeira de cartão que faz até em 12 vezes, tem bandeira de cartão que faz em 10, depende muito da sua bandeira. E aí você vai participar e fazer o curso conosco, sabedoriaigraca.com, curso de teologia, livre de teologia, com conteúdo de bacharelado em teologia. Espero você como meu aluno no Instituto Sabedoria e Graça. Entra no site sabedoriaigraca.com. Que Deus te abençoe.